em todo lugar, aqui, também ali e bem distante. Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto da palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 26. Só diminuir um pouquinho para mim, por favor, o ventilador, só diminuir um pouquinho. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 26. Acompanhe comigo, por gentileza. Assim está escrito: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente os físicos de que podem acorrentá-lo, mas não podem acorrentar o evangelho. A pregação continua. Eu fico até pensando, já imaginou o sufoco que os soldados passavam ali, porque o apóstolo Paulo, ele era acorrentado a um soldado, e o plantão era trocado de 6 em 6 horas, e ele tinha 6 horas para evangelizar um soldado. De repente aquele soldado ia embora, vinha outro e tinha mais 6 horas para evangelizar aquele outro soldado. E assim ele está sempre, porque Paulo não perdia a oportunidade, sempre falando do evangelho. E possivelmente numa destas pregações também há conversão
desses soldados ou familiares, porque aos romanos, no final de Romanos, a saudação, ele diz assim: saúda-os a casa de César. Então, possivelmente seja neste período, pregando o evangelho a esses homens, há pessoas salvas ali pelo Senhor Jesus. E esta é a razão de Paulo, diz: não fiquem tristes, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele tem a habilidade decretiva para realizar a sua obra. E ele vai dizer assim no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Ele não está muito preocupado com aquilo que César está mandando fazer, as autoridades estão fazendo com ele. Ele está sabendo que ele está ali por Cristo e através de Cristo, que há um propósito de Deus naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está ali realizando. E é neste propósito de olhar além das circunstâncias, de olhar além daquilo que os olhos físicos podem ver, é que ele convida a igreja a se alegrar no Senhor. E ele aponta aqui muitas coisas que poderíamos gastar aqui o ano todo falando nessa epístola, mas vamos destacar aqui algumas lições para a nossa vida que certamente serão edificantes para você e para mim. Então eu quero algumas afirmações iniciais. A primeira afirmação é: viver Cristo implica em colocá-lo como primeiro na vida em tudo. Viver Cristo implica em colocá-lo como primeiro na vida em tudo. E eu quero já começar com a pergunta: que lugar Jesus Cristo ocupa na sua vida, na sua história? Para Paulo, todas as demais coisas, incluindo a sua própria vida, vinham em segundo plano. Jesus era o centro da vida de Paulo, a pedra angular que sustentava toda a sua existência, a âncora que lhe dava segurança nas tempestades da vida, o fundamento e os pilares de sua edificação. Era a sua prioridade sobre todas as coisas, superior à sua própria existência. Era o poder de Deus na sua vida. Paulo andava com Cristo, falava com Cristo, comia com Cristo, dormia com Cristo, acordava com Cristo, ensinava sobre Cristo e proclamava a Cristo. Tudo na vida do apóstolo Paulo era em torno de Cristo. Cristo assumiu o primeiro lugar na vida de Paulo, desde o momento em que está registrado em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro forçado com Jesus. Ele está em direção a Damasco, e ele está indo para buscar ou para perseguir ali o povo de Deus, e é naquele momento que o Senhor vem ao seu encontro. E é muito importante porque o Senhor aproxima-se de Paulo, derruba-o, coloca-o no chão, prostrado, e diante deste momento em que ele está prostrado, ouve-se uma pergunta: por que me persegues? Por que me persegues? E é naquele momento que acontece a transformação da vida do apóstolo Paulo. É naquele momento que o Espírito Santo entra na vida do apóstolo Paulo e, de antemão, já tem uma profecia que ele seria sofredor pelo Evangelho, proclamador do Evangelho, tanto a judeus como aos gentios. E esta função é delegada a um homem que anuncia a ele esta função, e ele então, após receber essa palavra e ser convertido, ele é batizado ali ao lado da sua cama, como está escrito em Atos, e após aquele momento ele já começa a pregar o evangelho do Senhor. Ele é discipulado por Barnabé, e agora ele sai em viagem missionária, proclamando o evangelho. Ele abre mão de toda a sua popularidade que tinha anteriormente, ele abre mão de toda a sua fama, de todo o seu conhecimento, da sua intelectualidade, e abre mão também dos seus títulos obtidos, para que Cristo fosse o primeiro na sua vida. Por isso então ele diz: para mim o viver é Cristo, o viver é Cristo. E eu pergunto a você: será que nós temos vivido realmente Cristo? O que Cristo é para nós?
Talvez nós lembramos muito bem de um presépio. Lembramos lá de uma imagem de um bebê num berço com animais em torno, e muitas vezes isso fica lá, e comemoramos o Natal, ou quando chega no momento da sexta-feira da paixão, lembramos da cruz, e quando chega então no domingo da ressurreição, lembramos da ressurreição, e às vezes dizemos, Ele é o meu Senhor, mas muitas vezes estamos enquadrados no mesmo discurso daqueles outros discípulos, que Jesus chega a perguntar para eles, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque às vezes Jesus Cristo se torna alguém como um amuleto colocado de lado para ser recorrido no momento que nós precisamos, mas nós não queremos nenhum compromisso com Ele. E é isto que a igreja precisa entender em primeiro lugar. Ela nunca poderá plantar o Evangelho se ela não viver o Evangelho, se ela não for o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Então Jesus tem que fazer parte da essência da vida da igreja. Jesus tem que conduzir a vida da igreja. Você precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa colocar Jesus em todas as coisas que você for fazer, como Jesus faria isso. Afinal, Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que viver Cristo implica em colocá-lo como primeiro na vida em tudo. A segunda lição, viver Cristo implica ignorar vento de modismo lançados pelos pagãos. Posso mudar pela sociedade. Olha o que ele diz: para mim, o viver é Cristo. Há algo aqui muito pessoal. Eu quero que você absorva isso. Eu quero que você entre nessa palavra, nessa expressão, para mim. Paulo não está dizendo assim, para vocês, porque ele não podia controlar a vida dos outros, mas ele diz para mim. Ele não está dizendo o que o César diz sobre Jesus, ele não está dizendo sobre o que os sacerdotes diziam sobre Jesus, ele não está dizendo sobre o que os profetas diziam sobre Jesus, mas ele está dizendo para mim. É algo pessoal, é algo do interior, é algo do seu coração. Paulo conhecia a Cristo. Para dizer para mim é necessário que eu conheça a Jesus, e este é o problema que nós temos hoje no Brasil. Jesus criado por igrejas, por denominações, por pessoas, cada um cria o seu Jesus. Aquele que é mais radical cria um Jesus que bate com o chicote naqueles que estão no templo negociando a palavra. Aqueles que são mais liberais, eles vão tratar um Jesus que não liga para o pecado, que ama todo mundo, que bate no ombro de todo mundo e todo mundo caminha junto. E assim nós vamos criando alguns, colocando Jesus dentro de um modelo que nós queremos seguir ou que nos agrada para ser seguido. Ou uma coisa que eu coloco, aqui dá para fazer, aqui não dá, então esse meu Jesus não pode ser dessa forma. Eu ouvi recentemente de um rapaz que se despontou na música como adolescente, cantando hinos, e que hoje desviou-se, e ele disse que esse Jesus que os evangélicos pregam não é o Jesus dele, e não é mesmo. Não é e não pode ser, porque ele pensa que ele pode viver nos prazeres carnais e ainda assim ter um Jesus que o salvará no último tempo. É necessário conhecer não o meu Jesus, mas o Jesus das Escrituras. Lembro-me de um grande, ou famoso pelo menos, pastor aí conhecido, talvez até no âmbito fora da nação, em que ele dizia, virou para uma entrevistadora e disse assim, que o meu Deus te abençoe. E ela diz, e que o meu Deus te abençoe. O erro dele foi classificar Deus como o Deus dele, sem referir que seria o Deus das Escrituras. Ele poderia até dizer, o meu Deus, que é o Deus das Escrituras, porque cada um pode criar o seu Deus, e é necessário conhecer a Jesus Cristo.
É necessário conhecer a Jesus Cristo. E Paulo conhecia bem o Senhor Jesus Cristo. Paulo adorava ao Senhor Jesus Cristo. Ele louvava a Cristo. Ele rendia-se a Cristo. Obedecia a Cristo. Ele seguia a Cristo. Ele seguia a Cristo. Paulo não se importava com o que os outros pensavam. Ele não entrava na onda do momento. Ele não se prendia à moda lançada pelos famosos. Ele não se prendia aos acontecimentos do dia. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade, eu até indico para que você veja, porque é uma história bonita, a história daquela dupla sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano. Porque como que o pai deles fez com que se tornassem famosos, que a música estourasse? Ele então disse, peguei o disco, levei para uma rádio, comprei um monte de fichas de telefone, naquela época, ficha de telefone. Então, na hora da folga, eu dava uma ficha para um, uma ficha para outra, liga, pede esta música, pede esta música, pede esta música. De tanto ouvir essa música, todo mundo gostou da música e a música explodiu. É assim que acontece. Nós seguimos o que está mais sendo tocado. Nós seguimos, não importa se tem letra, se não tem letra, se tem melodia, se não tem melodia, está todo mundo ouvindo, nós ouvimos também e gostamos. Mas Paulo não. Paulo não diz assim, eu vou seguir um Jesus que todo mundo está seguindo, eu vou ser um crente como todo mundo está sendo. Não, Paulo diz o seguinte, eu sou diferente porque para mim o viver é Cristo. E eu preciso também dizer a você algo muito interessante que está aqui registrado, é que quando você pensa na questão, na nossa tradução, para mim o viver é Cristo, no original não tem o verbo é ser. No original está, para mim, o viver Cristo. É como se Paulo dissesse assim, eu não quero nenhum verbo entre a minha vida e Cristo. Eu quero Cristo e só Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Para Paulo, Cristo era suficiente. Hoje não é mais suficiente. É por isso que tem muitos crentes buscando movimento de barulho, do sobrenatural, e pensa que a glória de Deus hoje ela é ministrada sobre fachos de luz, sobre ventanias, sobre coisas do tipo. E o próprio Paulo nos ensina que o nosso Deus manifestou a sua glória na face de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo, se eu estou equivocado, 6. O que isso significa? Quer ver a glória de Deus? Conheça Cristo. Quer ver a glória de Deus? Entenda o Senhor Jesus. Esta é a glória de Deus manifestada ao mundo. É aquele que veio e que transformou. Jesus passou a ser suficiente, não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Para mim, o viver é Cristo. Paulo trocava até mesmo a sua vida na terra para estar ao lado de Jesus na glória. Isso é viver Cristo. Isto é viver Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu pergunto, para você, quem é Jesus? Qual Jesus você está seguindo? Muitas vezes nós agimos como religiosos. Temos que ir ao templo, temos que ir a reuniões, mas não temos prazer em Deus. Às vezes há uma tristeza muito grande. Às vezes o celular se tornou algo dentro da igreja que pode ser colocado como um ídolo entre você e Deus. Às vezes mensagens são trocadas, coisas do tipo, porque nós não temos mais Jesus como centro da nossa vida. Quer ver um outro erro? Vamos lá na igreja hoje, porque o pastor fulano vai estar pregando.
a fulano vai estar cantando. E a atração do culto se torna humana. O objetivo, a motivação é: vou lá porque tem um pregador, vou lá porque tem um cantor. Enquanto se estiver aqui apenas 2 pessoas reunidas e lendo a Bíblia e cantando e orando, aquele que deveria ser o motivo da nossa vinda está presente. E precisamos entender isso. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Então nós já vimos que viver Cristo implica em colocá-lo em primeiro lugar na vida, em tudo. Viver Cristo implica ignorar os ventos do modismo lançado pela sociedade corrompida. Em terceiro lugar, viver Cristo implica em preferir anular o que ansiamos, tanto por obediência ao mandamento do Senhor. Isso aqui é muito importante. Veja bem o que ele diz. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que ele diz, o morrer é lucro, porque se ele morresse, ele estaria vivendo ao lado de Jesus. Mas ele continua dizendo assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Eu quero que você pense comigo sobre isso aqui, porque a palavra desejo, aí no versículo 23, ele é mais do que simplesmente um anseio, é mais do que simplesmente eu querer alguma coisa. Aqui implica numa questão intensa, é um desejo intenso. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou ansioso, eu desejo intensamente partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Agora, vamos entender por que ele disse isso? Vamos para Atos capítulo 4, ou melhor, 20, perdão. Versículo 24. Atos 20, 24. Só que antes do 24, para a gente entender isso, é necessário que você volte um pouquinho no 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vejam bem, ele está dizendo que ele prefere ir para morar com Jesus, mas se essa não é a vontade do seu Senhor, então ele quer ficar, mesmo sabendo que o que lhe aguarda na cidade são cadeias e tribulações. Se formos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, versículos 14 ao 12, ou melhor, 10 a 12, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. E aqui essa perseguição aqui, do versículo 11 aqui, a literalidade é botar para voar, é algo que espanta, é algo terrível. Então o sofrimento dele aqui era muito grande. Ele está dizendo para Timóteo: você tem seguido de perto, tem visto o que tem acontecido comigo. E ele então diz: que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 12:
os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso ele diz: morrer é lucro. Porque ele estará isento de todas as coisas, de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que está para acontecer com ele. Ele ficará isento das enfermidades, ele ficará isento das tribulações, ele ficará isento do pecado, ele ficará isento de todo o sofrimento humano. Por isso nós cantamos quando um ente querido morre no Senhor. Nós cantamos louvando a Deus porque sabemos que Ele já não peca mais, Ele já não sofre mais, e Ele está enquadrado aqui neste versículo: morrer é lucro, e logo em seguida é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas mesmo sendo tão bom estar com Cristo, ele diz: mas se for para que a vontade do Senhor seja estabelecida, eu prefiro ficar. E ele não tinha o problema que nós temos, ele tinha muito mais problemas do que nós temos. Ele apanhou muitas vezes, ele foi preso por vezes, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi rejeitado também pela igreja, inclusive a igreja de Corinto. A igreja de Corinto falava assim: ele é muito fraquinho para a pregação dele. Ele escreve bem, mas na hora de pregar ele é fraquinho. Ele foi rejeitado de todos os lados, ainda assim ele diz: não é a minha vontade, não é o meu anseio, mas é o anseio de Jesus, o querer de Jesus para a minha vida, que vai estabelecer. Então ele permanece neste mundo, ele permanece sendo preso, outra hora sendo apedrejado, outra hora sendo chicoteado, outra hora sendo perseguido de outras formas, rejeitado, mas ele continua, porque não interessa o que ele passará, desde que ele passe no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Então, eu quero perguntar para você: como você tem vivido e como você tem visto a sua vida na terra? Qual o propósito da sua vida na terra? Você nasceu por acaso? Não foi por acaso. Você nasceu por um erro de cálculo dos seus pais? Não foi. Deus tem um propósito para cada um que nasce. No Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda, e que o Senhor nos visualizou antes mesmo da concepção. Então todos nós temos um propósito aqui na terra. Qual é o seu propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual a finalidade da sua existência? Não queira ser o que o outro é, mas busque entender o que Deus tem chamado, para que Deus tem lhe chamado, ou para que Deus lhe criou, para que você veio ao mundo, qual a sua função, qual a sua missão. E dentro disso, não importa se você ganha pouco e trabalha no serviço pesado, ganha muito trabalhando no serviço pesado, ganha pouco trabalhando no serviço mais leve, ou ganha muito, não importa o valor, não importa o que você faça, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, para que em você o Senhor Jesus seja reconhecido e vidas sejam transformadas. E eu encerro então com a quarta lição. Depois de ter falado que viver Cristo implica preferir anular o que ansiamos, que tanto ansiamos por obediência ao mandamento do Senhor, eu quero dizer que viver Cristo implica em ter prazer de fazê-lo conhecido e glorificado entre os homens. Olha só o que ele diz nos versículos 24 a 26. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Por vossa causa. Por vossa causa. Se Deus nos permitir, amanhã, à noite, nós pregaremos sobre a comissão, a grande comissão,
de Jesus, Mateus 28, 18 a 20. A missão que nós temos não é uma missão, a missão da igreja, restringida a um local ou a um povo. Mas a igreja é composta de várias pessoas para que o evangelho seja proclamado em todo lugar ao mesmo tempo. Tanto é que Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Uns são nascidos para pregar aqui, e ser a base para sustentar aqueles que têm que ir para outras etnias. Mas o estar aqui implica em pregar o evangelho, e aí nós temos visto nosso vizinho estragando a sua vida, conduzindo a sua vida para a morte, para a derrota, para o inferno, e nós conversamos sobre tudo, conversamos sobre política, conversamos sobre economia, conversamos sobre futebol, conversamos sobre decepções do futebol, conversamos sobre frustrações da vida, conversamos, e não evangelizamos, e nós temos a receita para eles. Olha o que o apóstolo está dizendo assim: mas por vossa causa é necessário que nós comecemos a proclamar esse evangelho dentro da nossa casa. É necessário que comecemos a proclamar esse evangelho com os nossos vizinhos. É necessário que comecemos a falar do amor de Jesus para o nosso bairro. É necessário que comecemos a falar de Jesus para os nossos amigos. É necessário que falemos de Jesus ao nosso próximo. É necessário que proclamemos o evangelho do Senhor Jesus. Não podemos perder oportunidades. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu tenho um amigo ali em Minas, Alto Jequitibá. E ele carrega, não uma culpa, porque ele já confessou e o Senhor já lhe perdoou, mas ele carrega esse sentimento até hoje. Ele é um evangelista nato. E aí, de repente, ele está lá, ele vai pegar alguma coisa, e um moço diz para ele: por favor, eu precisava conversar com você. Ele diz: faz o seguinte, marca para depois, que eu estou com muita pressa agora, não vai dar para atender você agora. E pegou a moto dele e saiu. Quando foi à noite, aquele moço suicidou-se. E ele questiona isso: por que eu não parei pelo menos 5 minutos com ele? Talvez nós perdemos a oportunidade de falar a resposta para o mundo. A resposta para o mundo não é o partido A, o partido B, o candidato A, o candidato B, não é a igreja. A resposta para o mundo é Jesus, que conduz a igreja, proclamando esse Jesus como solução do mundo. Não tem solução na educação, não tem solução na ciência, não tem solução na tecnologia. É só você olhar. Olha hoje como é que está difícil a comunicação, com muito mais facilidade de comunicação. Você conversa com o outro lado do mundo apenas digitando. E ainda assim, nós estamos perdidos na comunicação. Jesus é a solução, e esse Jesus precisa ser pregado, e ele encerra dizendo assim: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo. Ou seja, a presença dele era uma presença esclarecedora, proclamadora, conduzidora, e o Espírito Santo agindo na vida deles, olha só, para o vosso progresso e gozo na fé. Nós somos instrumentos, nós precisamos aprender isso. Eu quero que essa igreja aprenda isso. Comece a pregar dentro de casa, comece a pregar para o seu vizinho, comece a pregar. Não pregue a igreja presbiteriana do Brasil, não pregue denominação, não pregue outra coisa a não ser Jesus Cristo. Não é o seu Cristo, mas o Cristo das Escrituras. Plante o evangelho. Quem faz germinar não é o plantador apenas planta, rega, limpa e colhe. Mas quem faz brotar, quem faz germinar é o Senhor. E por isso eu quero que você pense nisso. O apóstolo Paulo
no texto que nós lemos de Atos 20, no versículo 24, ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que esta seja a sua afirmação nesta noite. E eu encerro com algumas perguntas. Será que realmente você ama Jesus? O Jesus das Escrituras? Sua maneira de viver pode testemunhar que você ama a Jesus? Você tem prazer no Senhor e de congregar com o povo do Senhor? Você anseia com toda a sua alma o retorno de Jesus? A igreja está tão agarrada neste mundo, tão parecida com este mundo, que nós não queremos que Jesus volte agora. Nós acabamos de cantar agora, mas muitos não querem. Alguns querem casar primeiro, terminar a faculdade, arrumar um bom emprego, comprar um apartamento, comprar um carro, 1 ou 2 carros, juntar dinheiro, fazer uma viagem, arrumar 5 cachorros e, se der, arrumar um filho. Jesus, eu quero para o céu, mas agora não, deixa eu curtir um pouquinho, porque eu estudei muito, eu gastei muito para estudar, eu trabalhei muito, então deixa eu curtir um pouquinho. Será que nós ansiamos realmente pela volta de Cristo? Se você ama Jesus de verdade, então proclame ao seu familiar, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu próximo. Sua vontade é submissa à vontade de Jesus? Eis a pergunta. E se a sua resposta for sim, se for positiva, então continue plantando o Evangelho. Certamente o Senhor lhe dará colheitas de vidas transformadas. A gente tem uma mania de achar que amanhã é tudo novo, mas não, é só mais um dia, como foi de ontem para hoje. Mas na data, na nossa mente, nosso psicológico muda alguma coisa. Eu quero que você pense na sua vida. Pense na sua vida. Quem é Jesus para você? A razão de nós vivermos ainda com muitas angústias é porque nós estamos ainda muito agarrados com este mundo, muito presos a este mundo. Amamos ainda as coisas deste mundo, amamos o ouro, amamos a prata, amamos a moda, amamos os amigos, mesmo que não sejam crentes, amamos. E nós não queremos aquilo que nós temos de maior, que é Cristo Jesus. Paulo se tornou na contramão de toda a sociedade, quando ele foi recebido, quando ele foi transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Use a sua profissão como uma vocação. Use a sua vida para proclamar o Evangelho do Senhor. E que você possa dizer como Paulo, independentemente de tudo e de todos, para mim, o viver é Cristo. Deus nos abençoe rica e poderosamente.